Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da palavra de Deus, da sua vontade, daquilo que ele nos traz de alento e de força. Mateus registrou no seu capítulo 5, verso 4, a palavra de Jesus que diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse é uma palavra de Jesus que é difícil entender, né? Bem-aventurado chorar. Nós fomos criados em uma cultura onde, especialmente para os homens, o choro é quase que proibido, né? Então, homem que homem não chora, ou aquela expressão, né, que muitas vezes as mães dizem para as crianças: olha, engula o choro, engula o choro. Nós não somos acostumados a chorar, mas Jesus disse: bem-aventurados que choram. E se a gente for olhar na vida de Jesus, nós vamos ver que pelo menos por 3 vezes ele chorou. Uma vez por uma questão particular, outra por uma questão coletiva, e depois ele chorou diante do Pai. Quando Jesus viu seu amigo Lázaro morto, a Bíblia diz que ele chorou. Interessante notar e pensar, né, por que Jesus chorou sabendo que Lázaro ia ressuscitar? Sabendo que todo aquele processo iria ocorrer, Jesus fez tudo mais ou menos programado dentro daquele processo. Então ele tinha controle da situação. E por que será que Jesus chorou? Eu penso que Jesus chorou porque sabia que Lázaro ressuscitaria, mas futuramente voltaria a morrer. E diante da amizade, diante do relacionamento, diante da dificuldade da família, a tristeza, diante da perda do amigo, Jesus chorou. Jesus novamente chora quando está chegando em Jerusalém e toda a cidade o esperava, o aclamava como rei, e Jesus lá de cima do Monte das Oliveiras olha para a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que a ti são enviados. Naquele momento ali, Jesus olha para a cidade e vê o pecado de toda a cidade, vê que a destruição era iminente, como aconteceu nos anos 70, vê tudo o que iria acontecer e ele chora também. No Getsêmani, Jesus não só chorou, como suou sangue diante do Pai, numa agonia tremenda por ver o pecado, a culpa que havia sobre todos nós e a culpa que recairia sobre ele, e Jesus então chora ali de maneira muito forte. O choro normalmente vem de a gente tem vários motivos para chorar, mas especialmente por uma situação que às vezes não tem reversão. Quando nós choramos diante do nosso ente querido, falecido, nós sabemos que essa questão não tem reversão. Quando nós choramos por algo que perdemos, quando nós choramos por algo que queremos, tantas vezes o choro é a manifestação de alguma coisa que não tem reversão. De uma perda, de uma distância, de uma saudade, de alguma coisa que pode nos acontecer. E Jesus vem na contramão e diz: bem-aventurados que choram. Por que são bem-aventurados? Porque serão consolados. E esse é o grande recado desta manhã. Chorar, irmãos, é um ato humano. E alguém que não chora, naturalmente, não é alguém sensível. Ou seja, para se chorar precisa ter sensibilidade. Há pessoas que não choram, né? Há pessoas que não derramam suas lágrimas, existem olhos secos, né? Mas chorar é uma expressão de humanidade. E Jesus vai mais longe dizendo que os que choram serão consolados. Jesus não teve olhos secos, coração indiferente, atitude distante. Chorou diante dos irmãos, chorou diante do povo e chorou diante do Pai. Jesus ensinava o choro que cura, que renova, o choro que levanta, consola, anima, vivifica e gera a verdadeira felicidade. Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados por quê? Porque o nosso choro cessará. Pois um dia
todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz que os que choram no Senhor serão completos, consolados. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, onde choro tem sido uma constante, onde o choro pela perda, o choro pelo medo, o choro pela impotência, muitas vezes, onde choramos por tantas coisas. O que nós devemos nos lembrar, o que nós devemos ter no nosso coração, é que o nosso choro será consolado. E que dias melhores, ou o dia da vitória, né? Quando Jesus disse que, lá em Apocalipse, o livro de Apocalipse diz que toda a nossa lágrima, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não é uma, não é duas. Eu não sei por que você está chorando hoje, mas tenha certeza de que nossas lágrimas serão secadas, que nossas lágrimas terão um fim e que elas não subsistirão. Por isso somos bem-aventurados. Bem-aventurados por ser sensíveis, por ser humanos, por entendermos a nossa incapacidade, a nossa humanidade, e somos felizes, bem-aventurados, porque seremos consolados. Amém? Tome posse, não no sentido pentecostal da palavra, mas coloque esse sentimento no seu coração, para que Deus te abençoe nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Vamos orar? Pai, nós somos homens, mulheres, pessoas carentes do Senhor, e que assim como o Senhor, que também chorou, nós choramos. E a nossa confiança nesta manhã, Senhor, é que o nosso choro será consolado e que as nossas lágrimas terão um fim. Nós confiamos no Senhor e oramos no Teu nome. Amém.